Olá, meus irmãos, boa noite para vocês. Que Deus venha te abençoar nessa noite em nome de Jesus. E vamos começar o nosso culto nessa quinta-feira. Que Deus venha ministrar no seu coração, na sua vida. Convido você a deixar Deus entrar na sua casa, a Deus transformar o seu viver, a Deus ministrar no seu coração. Por isso eu peço a você, abra o seu coração, fique bem tranquilo e tenha uns momentos alegres e uns momentos com Deus aqui agora. Nós vamos ler a palavra daqui a pouco, nós vamos orar com vocês e nós queremos também agora estar cantando um hino, que esse hino venha trazer uma edificação para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe vocês, fique até o final do culto, em nome de Jesus. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, que Deus herdeiro e me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo eu senti, dos céus descendo, veio na cruz. Seu amor, canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar. Minha alma canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Amém, que Deus te abençoe. Meus amados, hoje nós preparamos um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 18. É um texto fantástico, é um texto abençoador, que traz algumas lições para nós, quero entender, nesse final de pandemia. É algo que nós precisamos aprendermos a voltarmos para Deus e tomar algumas decisões práticas em nosso viver. O qual quero compartilhar esse texto com vocês na noite de hoje. Então, 1 Reis 18... ele conta, a partir do verso 20, ele vai falar sobre a história de Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. O texto diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam-o em pedaços. O ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor.
E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes meteis fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondei-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Querion, e ali os matou. Que Deus venha nos conceder a sabedoria nessa ministração, nesse texto de hoje. Meus amados, esse texto ele relata algumas coisas que são importantes para a nossa vida, o qual eu quero compartilhar com vocês. Elias ele vai, de uma certa forma, enfrentar os profetas de Baal. Se nós observarmos o contexto histórico, era o próprio povo de Israel que tinha, de alguma certa forma, misturado com outros deuses, trazido o Baal e Balaíns para com eles. O povo de Israel, o rei de Israel, casado com alguém que não era da linhagem de Israel, ela trouxe para dentro de Israel outros deuses para si e estava corrompido o meio público da nação Israel. Eles já não serviam a um único Deus, mas havia uma mistura entre servir o Deus verdadeiro e outros deuses ali. Nós somos sabedores que Deus não se agrada disso, Deus não gosta disso. Isso traz consequências para as nossas vidas, traz consequências para você. Talvez você vai estar dizendo: mas eu tenho só Deus como meu Deus. Mas todo objeto, tudo aquilo, toda circunstância ou pessoas que você coloca diante de Deus, posso assim dizer que é considerado como se fosse um Deus. Aquilo que você coloca primeiro lugar.
Se não for Deus, de alguma forma você está buscando aquilo como principal para você. Nós somos sabedores que o nosso Deus, Ele é o único, Ele é o Criador, e Ele sempre faz diferença em nossas vidas. O texto conta a história desse fato, onde eu posso observar no versículo 21 que Elias ele faz um questionamento em relação às pessoas que ele estava. Ele diz: então Elias se chegou ao todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês pensam em Deus verdadeiro e vocês pensam em Baal? Como está o pensamento de vocês? Nós passamos por uma pandemia e a pandemia trouxe grandes dificuldades para nós, para mim, para você. Nós ficamos isolados, ficamos trancados e foram momentos difíceis para nós. As igrejas ficaram fechadas, os cultos passaram a ser online. Hoje já se funciona, hoje nós estamos funcionando nossos cultos presenciais também. Mas foram dias difíceis ali. E pessoas começaram a desistir de Deus. Pessoas começaram a colocar outras coisas, outros valores no lugar dos nossos cultos, outros valores no lugar de Deus. E se observar de uma forma geral, conversando e fazendo uma pesquisa no Brasil e no mundo em relação ao meio evangélico, as pessoas pessoas começaram a perder a sua identidade de um povo cristão. Eles começaram a afastar da comunhão de um culto de comunhão com os irmãos ali. Começaram a isolar. Isso não é bom, isso não é agradável, isso traz algumas doenças psicossociais para nós. Nós precisamos estarmos juntos, nós precisamos dialogar com pessoas, precisamos ver pessoas, precisamos conversar. Inclusive a comunhão na igreja é fundamental para a nossa vida cristã, para você poder ajudar um ao outro, isso é importante. E voltando para o nosso texto aqui. Elias e os profetas de Baal. Havia, de uma certa forma, o distanciamento do povo de Israel com o povo de Deus, como povo de Deus. O povo de Israel tinha afastado, eles tinham perdido os princípios verdadeiros da palavra do Senhor, o qual posso observar aqui, que é chegado uma questão, onde é feito de uma certa forma um desafio, porque Acabe tinha distanciado, as raízes de um povo político tinham distanciado de Deus, e é feito um desafio. Elias faz isso, olha, se Baal é o Deus, então Baal vai prosperar. Se Deus de Israel, se o Deus que eu sirvo, Deus é o Deus, ele vai prosperar. E é feito um desafio. Esse desafio, de certa forma, foi encontrado entre os profetas de Baal como se fosse algo certeiro, algo bom. E Elias diz o seguinte, olha, nós vamos fazer 2 sacrifícios. Vamos pegar 2 novilhos. Vocês vão pegar um e eu vou pegar outro. E vamos oferecer esse sacrifício. Eu para o Deus, o qual eu sirvo, e vocês vão oferecer o outro para Baal. Beleza, certinho. Mas tem um detalhe. Vamos levantar o altar, preparar a lenha, imolar o novilho e colocar ele em cima. E nós vamos clamar, nós vamos orar a Deus. E o Deus que então responder com fogo dos céus, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus verdadeiro. E eles acharam bem essa proposta de Elias. E assim o fizeram. O texto vai falar que Elias pediu que, como eles eram muitos, os profetas de Baal eram muitos, então que vocês comecem primeiro. Eles prepararam o altar, eles pegaram a lenha, pegaram o novilho, imolaram o novilho, cortaram os pedaços deles e colocaram em cima daquele altar. E eles começaram a clamar, começaram a gritar e pedir para que Baal respondesse com fogo. E nada acontecia, nada estava acontecendo. O texto fala que eles começaram a manquejar, eles começavam a pular, a gritar, e nada acontecia. E Elias começou a zombar deles. Olha, se ele é Deus, pode ser que ele está atendendo alguém. Pode ser que ele esteja dormindo, esteja ocupado. Que vocês falem mais alto, grite mais alto, para que ele então possa responder. E nada acontecia. Eles clamaram basicamente até o meio-dia, gritaram, e nada aconteceu. Não foi respondido nada. E Elias, ele vai começar a oferecer o sacrifício para o Deus de Israel. Uma das coisas que eu acho fantástica é que Elias, ele pega 12 pedras, ele pega a lenha, ele pega o novilho para preparar o altar. Mas a primeira coisa que Elias faz, o texto diz que ele restaurou o altar do Senhor.
Ele não foi, já havia passado alguns instantes, talvez com aquela correria de pessoas, algumas coisas saíram do lugar. Ele as preparou novamente, ele restaurou novamente o altar do Senhor. Ele preparou o lugar para o sacrifício. Ele não foi para o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, mas ele preparou aquele momento de adoração para Deus. Ele teve um cuidado para com isso. É algo que eu e você precisamos termos, um cuidado na presença de Deus. Prepararmos nosso altar para nós podermos cultuarmos nosso Deus, irmos diante do nosso Deus de uma forma abençoadora e para buscar a bênção do Senhor e para adorá-lo, restaurar a nossa vida. É coisa que precisa acontecer nesse início de fim de pandemia. Você precisa restaurar o seu altar, você precisa restaurar a sua vida com Deus. Você precisa fazer novos votos com Deus, novos compromissos com Deus. Você precisa realinhar a sua vida com Deus. Você tem que restaurar a sua vida cristã novamente. Ou seja, você tem que procurar voltar àquilo que de bom você era diante do altar do Senhor. Voltar a participar dos cultos, voltar a entrar em intimidade e comunhão com o Senhor, voltar a falar de Deus para as pessoas, a ter um momento de plena comunhão com Deus em todos os sentidos da sua viver, da sua vida. E foi isso que Elias fez. Ele restaurou o altar do Senhor antes primeiro de fazer um sacrifício ao Senhor, antes primeiro de cultuar a Deus. Então nós, como cristãos, nós precisamos restaurar a nossa vida espiritual para com o nosso Deus. O texto fala que Elias clamou, ele pediu a Deus. E a sua oração foi uma oração simples. Ele pediu que Deus olhasse para ele, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Israel, que ficasse hoje sabido que tu és o Deus de Israel. E que Deus respondesse à oração dele. Para que fosse sabido que a partir daquele momento existisse apenas um único, que era o Deus de Israel, que era o Deus ao qual Elias servia, o grande eu sou. Antes disso, Elias pediu que eles jogassem água sobre o altar. Fez alguns buracos em volta ali daquele altar e encheu de águas, 1, 2, 3 vezes. Encharcou aquele lugar totalmente de água ali. E quando Elias clamou, o texto fala que Deus respondeu do céu com fogo. Deus enviou fogo do céu. Queimou aquela oferenda ao Senhor, aquele novilho. Queimou a lenha. Queimou toda aquela pedra que estava, ela acabou, ela sumiu. A água que estava em cima do altar e em volta do altar, ela secou por completo. Todo aquele altar ficou em cinzas. Isso foi o reconhecimento de Deus, que Deus é o único e verdadeiro Deus. E Elias orou e Deus respondeu. E todo aquele povo que ele estava, para ver aquilo que estava acontecendo, eles se curvaram e clamaram e declararam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos entendermos que nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, o qual está cuidando de mim e está cuidando de você. Que eu e você nós não podemos fugir desse princípio dos caminhos do Senhor. Que eu e você nós precisamos restaurar o nosso altar de intimidade e comunhão para com o nosso Deus. Porque Ele é um Deus presente, é um Deus que sempre está conosco e vai estar comigo, com você. Então eu clamo para você nessa noite, restaure a sua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Largue tudo que você está fazendo que não agrada a Deus. Ou tudo que está fazendo que distancia você da presença do Senhor. E restaure a sua vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Comece a voltar a participar das confraternizações, da comunhão da igreja do Senhor. Comece a participar dos momentos agradáveis que são os cultos do Senhor. Porque isso é importante para a sua vida. E declare que só o Senhor é o Deus da sua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você que hoje está comigo aqui agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu rogo pela Tua presença. Eu rogo pelo Senhor, ó Pai. Venha derramar a Tua face sobre a nossa vida em nome de Jesus. E venha restaurar o nosso altar. Venha nos auxiliar, ó Pai, restaurar a nossa vida de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Nós possamos voltar na plena presença do nosso grandioso Deus. Mude nosso ser, ó Pai, para perto do Senhor. Eu rogo por essa vida que me ouve nessa noite. Venha derramar a Tua presença sobre ela aqui agora e abençoá-la. E abra a sua visão para entender quem é Deus na sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que na próxima quinta nós temos nosso culto presencial em nossa igreja. E você precisa estar lá para cultuar o nosso Deus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus.
vamos nos debruçar na presença do Senhor em oração. Vamos ter uma intimidade com o Senhor nosso Deus ali. Então, quinta-feira, próxima quinta-feira, às 19h30, nosso culto em nosso templo, na Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim, aqui em Goiânia, na Avenida Dom Emanuel, número 200. Conto com a sua presença, vá lá e vamos cultuar o nosso Deus. Muito obrigado por você ter ficado comigo até esse final desse culto. Amém? Que Deus te abençoe.